Oi, gente. Estamos aqui de novo com infinitas letras. Isso vai ser um podcast, vai ser vídeo para o YouTube. A gente ainda está vendo o que vai ser, mas provavelmente estaremos em todas as mídias. Então, olá. Eu sou a Olá. Cláudia Pucci Abraão, essa é a Sabine Mendes Moura. Nós somos escritoras e o que é isso daqui que a gente está fazendo? São conversas entre nós que nós estamos compartilhando com vocês, porque é muito legal quando a gente começa a trocar e a gente percebeu que isso poderia ser um conteúdo bacana para quem gosta de escrever, para quem não gosta de ler, né? Então são conversas sobre narrativa que a gente está fazendo aqui, em geral. Tem tudo que vocês possam imaginar sobre narrativa, tanto a questão da escrita em si, dos processos de escrita, né, da mesa de escritora, o que a gente faz quando a gente escreve, ou o que a gente não faz quando a gente escreve, e reflexões sobre as narrativas mesmo, né, Sabine? Então, É, tem de tudo um pouco. E a gente está agora caminhando com os dragões da escrita, que é uma forma de pensar narrativa baseada em 7 grandes forças, que eu chamei de dragões. E a gente começou no vídeo passado, então quem não viu, se quiser assistir antes de ver esse, é legal, para ter um pouquinho mais de contexto. O primeiro é o dragão da lua, que é a segunda-feira, né? E a ideia do dragão da lua, o que ele traz? O que os dragões trazem, né? Então, os dragões trazem uma força, os dragões são grandes potências, essas forças, elas não são boas nem ruins, elas só são grandes forças, mas elas têm uma gradação aí entre equilíbrio e desequilíbrio, tá? Então, para não usar a palavra bem e mal, eu gosto muito de usar equilíbrio e desequilíbrio. Então, só para fazer um recap bem rapidinho, assim, a Lua, o dragão da Lua, no seu equilíbrio, é o que permite a gente sonhar, imaginar, sair dessa dimensão do realismo nu e cru, né, do que os olhos veem, do que os sentidos captam, quer dizer, conseguir ir além disso, tanto em relação a outros sentidos mesmo, né, toda a questão da magia e tal, e também poder sonhar, poder imaginar, poder vislumbrar outras coisas, poder criar coisas a partir de outras realidades. Então, é um salto mesmo que a gente dá. E o sonho todo, né? O projeto, o sonho, o que eu imagino, que as coisas primeiro acontecem dentro da gente para depois acontecer fora. E nos desequilíbrios tem a ver com todos os processos de inércia, de um excesso de romantismo, um excesso de idealização, de ficar só no sonho e ter um medo, né? Uma inércia e um medo de trazer isso para a terceira dimensão, para a concretude, para a Terra, planeta Terra, né? Então fica ali sonhando, porque o sonho não tem atrito, não tem gravidade, não tem como dar errado, né? Não tem conflito, ou seja, não é nem uma história, né? É simplesmente uma imagem linda, maravilhosa que eu vou compondo e para ali. Então, esse desequilíbrio gerado pelas questões da Lua, a inércia também, a gente falou bastante disso no vídeo passado. E hoje, o que a gente vai trazer aqui não são só as características e as questões ligadas à escrita, que a gente também falou no vídeo anterior, mas hoje a gente vai trazer as questões ligadas a personagens e narrativas. Então, histórias que estão conectadas com isso e personagens que estão conectados com isso. Então, a gente sempre vai fazer assim, a gente fala do dragão, fala das características, fala do nosso processo de escrita, como isso influencia no dia a dia, né, do processo criativo, e depois a gente vai para as histórias, né, que histórias tem lua, que personagens são da lua, e como que... E uma coisa importante para falar, eu vou falar sempre, mas desde hoje também, a gente quando vê os dragões, a gente vê separadinho assim, porque é mais pedagógico, né? Mas não quer dizer que uma personagem tenha só uma força, tá? A não ser que seja um personagem arquetípico daquela força mesmo, mas em geral a gente, pessoa, tem tudo junto, misturado, bagunçado, tudo ao mesmo tempo, tudo acontecendo. Então, essa separação assim que a gente vai fazer agora em narrativas e personagens é mais assim quando tem isso mais em evidência, né? Só para também entender um pouco mais como essa força ela atua em movimento numa narrativa, numa história e nas ações de uma pessoa, tá? Mas a gente sabe que é difícil separar porque é sempre muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Bom, então é isso. Vou passar a palavra para a Sabine agora para a gente começar essa conversa de hoje. eu pensei, é tão legal estar aqui falando sobre isso, que eu pensei muitos aspectos da Lua, né? A partir dessa lógica dos dragões e dragões como forças e forças que a gente aprende a montar, a cavalgar, ou então, melhor ainda, dançar com, né? Um pouco você falou no vídeo passado. Mas, assim, uma imagem que eu trouxe, né, no vídeo passado, que eu acho que é uma imagem forte, é a imagem do louco. E quando você vai pensar a lua
a partir enfim, que personagens estariam transitando nessa força da lua, né? Tem sempre muito o louco, o bobo, o inocente, ingênuo, a pessoa que está, o visionário, a pessoa que está aberta a né, colocar imagens, ou melhor ainda, está acessando imagens que de repente são imagens de outro plano para manifestar de alguma forma na Terra, né, ou no plano material. E aí eu me lembrei de uma história com essa questão do louco, que é uma história, assim, uma frase que a minha mãe dizia quando eu era muito pequenininha. Eu lembro de ter ouvido isso várias vezes. Ela dizia, era comum usar a palavra louco como talvez um xingamento, ou talvez uma forma de até julgar, balizar assim, alguma ação. Se a ação fosse fora do comum, né? Se a ação fosse fora, não fora do comum, mas fora do padrão de uma determinada época, e os padrões foram mudando de lá para cá, as pessoas diziam: ah, não, isso é loucura, você tá louco, que isso? Para de ser louco, para de loucura, para de doideira e todos os equivalentes, né? Então, toda vez que eu chegava para minha mãe e falava: ah, porque me chamou de louco, porque isso é uma coisa louca, porque eu não sei o quê, ela dizia: cara, bom, né? Que maravilha, né? Porque assim, olha como é que o mundo tá. Maravilhoso ser louco nesse mundo, né? E aí eu fiquei pensando nisso, porque recentemente, eu acho que é bem um lugar do louco, pelo menos do louco, ou da lua, pelo menos no sentido de que ela estava reconhecendo para mim ali como criança que você precisa de outros espaços, você precisa de liberdade para ver outras possibilidades de ação, etc. Só que, assim, com o tempo, isso me trouxe um problema, porque eu vou falar só de uma experiência mais recente, mas acho que resume. Eu estou editando assim, estava editando, já terminei, está publicado e tal, de editar um livro de uma autora potiguar, que é a Fulô. E a Fulô escreve, o nome Desvio, saiu ano passado, foi lançado aqui no Rio de Janeiro, na Casa das Pretas e tal. E ela fala a partir de um recorte de negritude e de mulheridade, mas também a partir de um recorte de sofrimento psíquico, né? Que é um nome até que é uma forma de falar da loucura, no caso, a loucura associada ao diagnóstico, a loucura que pode sofrer algum tipo de preconceito, etc. Esse outro lado da loucura é uma forma de dizer sofrimento psíquico, é uma forma que até a Conceição Evaristo também usa para não diagnosticar e para não ter preconceito, para não já impor um rótulo a uma conduta diferente. E aí, nesse processo de edição, eu fui pesquisando e tal, e eu cheguei à questão do neurodivergente, que é a história de, olha, não existe um padrão neural, uma forma de pensar, uma forma de estar no mundo, etc., que é a forma, né? Só que a gente sabe que louco pode, de fato, ser um xingamento. E usar essa palavra louco é uma coisa meio complicada, porque você está ignorando as vivências de pessoas, já que tem uma carga que pode ser pejorativa ou inútil para a sociedade, ou não posso considerar, né? Enfim. Pessoas que ficaram para a vida associadas a esse rótulo, ou porque a atitude delas é muito diferente, ou porque elas, de fato, têm algum tipo de padrão de funcionamento neural, psicológico diferente, né? Tem um diagnóstico psiquiátrico, tem uma passagem pelo sistema psiquiátrico, não sei o quê. Para elas, usar essa palavra assim de qualquer jeito, e não como um arquétipo. Eu, como boa carioca, sempre falo assim: ah, que loucura, isso aqui tá muito louco, pô, sei lá, nossa, foi muito louco, né? Esse tipo de coisa. E eu comecei a pensar sobre essa utilização e, inclusive, revisar os meus livros buscando o que eu estava chamando de louco. Eu acho interessante, sabe, trazer isso para cá, porque o louco, o bobo, o inocente, que às vezes você chamar alguém de inocente também é uma coisa de, inocente. Né? Assim, tipo, não tem maldade, sabe? Esses lugares, essas construções socialmente, são construções
que podem ser muito ofensivas e que podem até ser usadas como uma forma de desconsiderar a experiência de uma pessoa. Então, achei legal só trazer isso, porque a gente aqui está falando da necessidade de personagens que têm, não é nem personagens, mas assim, de momentos, forças que transitam, que estão entretecidas ali no fazer de todos nós, e que podem, de repente, estar colocadas numa personagem especificamente de forma mais emblemática, né? Mas que são super úteis e que são necessárias e que é o momento em que você vai sonhar, é o momento em que você vai se abrir a não estar tão preso a o que já foi dito, o que já foi feito, a matéria, a lógica, a racionalidade e tal. Então, acho legal começar por aí, só para dizer assim, olha, a gente tem que ver do que a gente está falando quando está falando da Lua, e também a preocupar e como a gente vai trabalhar isso quando a gente está escrevendo um texto. Se eu quiser trazer Lua para o meu texto, né, eu quero construir uma personagem, né, e a gente vai dar vários exemplos, mas quero construir uma personagem pensando nisso, na pessoa que está no mundo da Lua, de maneira geral. Como é que eu quero construir essa personagem? Acho que isso é uma primeira preocupação. A forma como eu construo pode servir para fazer crescer um preconceito, para fazer crescer uma visão mais normativa da sociedade. Ao mesmo tempo, é uma força importante. Então, como é que a gente faz isso? Eu É queria... uma preocupação que eu comecei a ter, sabe? eu quero aproveitar que você falou isso para trazer algumas personagens que me vêm agora nessa conversa. E qual é a função dramática de uma personagem conectada à Lua, né? Porque podem ser 1000 funções, e dependendo também de como é construída essa personagem. Então, tem uma personagem, a primeira que eu quero trazer aqui, porque eu amo de paixão, que é a Cabiria, que é do filme Noites de Cabiria, do Fellini. E para mim ela é extremamente lunar, porque a personagem é uma prostituta. Como é que eu vou contar esse filme sem dar muito spoiler para quem não viu? Mas vamos lá. Ah, dá spoiler, dá spoiler. Gente, vou dar spoiler. Ela é uma prostituta. Gente, terá spoiler. Começa o filme, inclusive, ela sendo enganada enfim, por um cara que ela é muito romântica, né? Ela idealiza. E é engraçado esse contraste, porque é uma personagem que é uma prostituta, então quer dizer, ela tem uma vida real dela é muito dura, né? Mas assim, dentro da realidade que o Fellini constrói, é uma prostituta, quase que não é uma prostituta, até porque ela está muito na franja daqueles personagens que muitos personagens da Lua vão para o clown, né? Que ela tá um pouquinho assim, se tivesse uma gradação entre realismo e não realismo nos personagens, os clowns eles podem variar entre o não realismo total, assim, que você olha e fala, tipo, né, o Chaplin andando, você fala, uma pessoa não anda assim, pode até ir com um extremo maior ainda, e personagens que são assim, elas têm uma tinta um pouco mais clownesca, né? Então sai um pouquinho do realismo, mas fica numa franja ainda muito tênue, né? Os filmes do Jean-Pierre Jeunet, tipo Amélie Poulain, também para mim estão nesse lugar um pouco, né? A Amélie e a Cabiria está aí. Então, assim, apesar dela ser uma prostituta, ela é muito mais né, não vou dizer arquétipo nem símbolo, porque não é, porque ela tem ainda nuances de uma personagem mais complexa. Mas ela traz muito essa tinta da sonhadora, né? E isso em contraste com o fato dela ser uma prostituta é muito interessante. Mas é isso, começa, ela tá enganada, né? Ela tá sendo enganada, daí você vê a vida dela, ela vai pra rua e ela é toda briguenta, assim, é muito maravilhosa a construção da Julieta Massina, que é a atriz. E aí, conforme você vai avançando, tem uma cena, que acho que eu posso falar sem dar muito spoiler, que é maravilhosa, porque ela entra num teatro e tá tendo um show né, tem um hipnotizador. E como ela é toda briguenta, assim, ela resolve, ele pergunta quem quer participar, ela diz que vai, e aí ele hipnotiza ela. E aí você vê que ela é uma super romântica, né? Ela descreve que ela está passeando num lugar lindo, e aí quando ela acorda, tá toda a plateia rindo dela, e ela fica muito brava. Então é uma cena até meio cruel, assim, mas que mostra que a natureza dela é realmente lunar, né? E eu não vou falar do final do filme, não vou falar, vocês têm que ver, assim, é um dos finais mais lindos da história do cinema para mim. É uma coisa assim incrível, linda, maravilhosa e muito lunar, né? Como ela carrega essa inocência, porque ela, claro, que ela se ferra de novo, né? E ela também acredita de novo no cara que quer, né, namorar e tal.
e o cara só tá olhando o dinheiro que ela tá guardando, e ela é super passada para trás, e começa o filme assim, termina... Bom, tudo bem. Mas o final Não. mesmo não é esse, tá? O final que eu falei que vocês precisam ver é o que tem depois disso, depois que ela descobre que ela foi de novo enganada. Porque a Lua também está muito ligada a isso, né? As personagens lunares, com esse idealismo, com esse romantismo, com essa incapacidade de olhar para outros aspectos da realidade que não são aqueles que estão na sua imaginação. Então, assim, ela idealiza mesmo os caras todos, né? A vida dela. E só que isso vem, assim, aí vamos falar da função. Qual é a função, no meu ponto de vista, né? Sou nem uma estudiosa de Fellini, mas ele traz a inocência. Mas não é aquela inocência pueril, sabe? Aquela coisa, a ingenuidade infantil, não é isso. É assim, é uma pessoa que não abre mão da sua inocência, desse olhar para o mundo lúdico, né? Aconteça o que acontecer, ela segue vendo isso no mundo. Então, ela é quase como se fosse uma guardiã desse lugar da inocência, que consegue, inclusive, curar tudo que acontece com ela. Não sei se curar é a palavra, mas transcende ali. Né? E o final é exatamente isso. É muito lindo como ele constrói isso. Pode ser um romantismo do Fellini, o meu, em assistir e ver isso, mas eu acho que é isso que o filme traz, sabe? O filme está sendo um guardião dessa... E que é uma ingenuidade até perigosa também, né? Porque vai pensando até no que ela representa como mulher, né? A cabiria, inclusive, é usada em questões feministas também, né? Como símbolo. Até que ponto essa ingenuidade não é uma coisa a ser combatida também e vista, né? Aí são outras discussões. O filme não se presta a essa discussão, nem a personagem, ela é uma guardiã dessa inocência mesmo. Né? E nesse lugar é muito bonito de ver, porque é muito bonito você ver a inocência depois que a pessoa passou por questões muito duras, né? É muito fácil você ser inocente antes de você ser maculado. E depois que acontece essa mácula, como é que você consegue, né? E aí tem uma outra personagem que eu queria trazer também, que eu acho que é diferente, tem uma outra função, mas que me veio também dentro dessa linha de ser um guardião da inocência, que é A Vida é Bela, do Benigni, Eu né? tinha pensado nisso. Eu nem acho, assim, tem questões com esse filme, não estou trazendo aqui, o Kabir eu amo de paixão, mas o Vida é Bela eu tenho questões. Mas é interessante, porque é uma personagem também, o Lunar, só que ele tem a capacidade ninja de fabular de construir uma outra realidade, aí movido pela questão do filho, né? Para quem não viu o filme, é uma pessoa, um cara que está no campo de concentração, né? Um judeu, e foi preso com o filho. Então ele faz o filme inteiro ele construindo com o filho um jogo como se aquilo fosse uma grande brincadeira, né? Para salvar, na verdade, a inocência do filho, porque ele mesmo sabia o que estava acontecendo. E o interessante é justamente isso, né? O personagem que sabe, ele está ligado, óbvio, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o risco que ele está correndo, e aí, em função do amor que ele tem pela inocência do filho que ele quer preservar, ele consegue fabular uma outra coisa e sustentar, né, essa outra narrativa que é totalmente lunar, né, porque ele está fabulando uma outra coisa ali. E o filme é justamente o contraste entre o que está acontecendo e ele sabe o que está acontecendo. Ele não quando você falou da loucura nesse lugar de você não ter noção da realidade, né, como sendo aí já um sofrimento psíquico, ele sabe qual é a realidade. Ele opta em construir essa outra realidade paralela para conseguir preservar a inocência do filho e a dele também, né, de alguma maneira. É o que mantém vivo, inclusive, né? Então, eu acho muito simbólico isso da Lua, porque a gente está vivendo, assim, nesse momento histórico, né? Estamos em 2020, em plena pandemia, né? E se a gente não tem pouco dessa capacidade de fabular alguma outra coisa, de imaginar, né? Agora, se a gente não imaginar o que vem para frente como algo, como é que a gente vai reconstruir tudo isso, né? E quem dá essa capacidade para a gente é a Lua, é o e se, né? E se não no sentido de, e se fosse diferente, é assim, e se fosse assim, né? Olhando mais para o futuro, não rejeitando o passado, mas olhando para frente e conseguindo visualizar. Aí vem a questão dos visionários também, né? Dessas figuras que conseguem enxergar além do que os sentidos trazem, todos os xamãs, e a Lua também, os personagens lunares ligados a essa capacidade xamânica, mágica, mística, né? Das feiticeiras, das bruxas, sacerdotisas, também está muito associado com a Lua, de conseguir ver além das aparências. Tem uma coisa muito bonita da Lua,
que aí também vem do tarô, uma interpretação que é do Jung e o Tarô, um livro bem bacana. E aí é sobre a carta da lua, né? Não sobre o louco. E fala que a lua, quando você vê um objeto sobre a luz da lua, o sol ele define, né? Você vê uma cadeira no sol, é uma cadeira. Não tem como você questionar. Se você vê uma cadeira sobre a luz da lua, você pode ver uma outra coisa ali. Você pode ver um bicho, você pode ver até uma pessoa, né? Então a lua ela tem essa capacidade de fazer as coisas ficarem mais móveis, né? A própria lua também muda. Então a realidade muito dura, muito fixa, ela também pode se flexibilizar e se mostrar de outra faceta, e a gente ganha essa flexibilidade imaginativa. E tem muitas personagens que são isso, né? Que vêm para isso também, que vêm para compor outras realidades, que vêm para que e não é tanto questionar a realidade, né? Os visionários eles não estão combatendo a realidade, eles estão lá na frente. E se combate, aí tá misturando com o dragão também, porque tem personagens que juntam 2 dragões ou mais, né? Que é o próximo que a gente vai falar. Mas o visionário puro, ele tá sonhando novo, ele tá ali na frente. E é muito importante que tenham pessoas que fazem isso. Agora é essencial a gente ter pessoas, né, reais, que consigam sonhar outra coisa. Porque a realidade está se impondo com uma força de atração muito grande aqui, né? A gravidade da Terra tá muito pesada, assim. Então, eu vou passar a palavra para você, tá sabendo que eu peguei aqui agora e não larguei. Eu acho que essa coisa do visionário, da pessoa que constrói outro mundo dentro do mundo, porque no caso da Vida é Bela, eu tinha lembrado desse filme também, e é interessante, porque de repente, é óbvio que tudo que está sendo performado ali naquele filme, por aquela personagem, está no espaço da lua, e está no espaço desse guardião da inocência, do louco como guardião de inocência, como arquétipo e tal, mas a pessoa que, acima de tudo, reconstrói o mundo. Mas no caso daquela personagem especificamente, e é um twist interessante, de repente ela não é uma pessoa que viveria assim, ou que estaria assim, ou que seria assim na vida cotidiana, caso o contexto não tivesse forçado. Então, esse filme especificamente eu acho muito interessante porque ele começa a ajudar a gente a pensar que existe a personagem guardiã da inocência, a personagem visionária, a personagem, né? Mas também existe o lugar da lua como resposta a um plot twist. Como resposta a né? Você tem várias coisas. E aí, algumas das personagens que eu pensei que seriam mais assim, seriam mais lua em toda a sua composição, e é isso que elas são, e é isso que elas fazem, fica quase um recorte clownesco, como você falou. Eu pensei na Crazy Eyes, do Orange is the New Black, né, que é uma personagem que, no caso do Orange is the New Black, ela foi diagnosticada com uma condição que não é... Até isso entra no lugar um pouco de como você vê as coisas sobre a Lua, porque como ela está no sistema carcerário, às vezes a gente não sabe muito bem que condição é essa, se está tomando o remédio certo, se tem o acompanhamento certo, o que é. Até que num determinado momento se revela. Mas também tem isso, né? Da própria dificuldade de diagnóstico dela acabar se transformando em mais uma característica da construção da personagem. Mas ela em si, ela não tem... Ela é a guardiã da inocência. Totalmente. Quer dizer, ela está no meio de uma prisão, são mulheres, existem muitas mulheres violentas, a violência está toda justificada, não como violência em si, mas você consegue ver na narrativa por que aquelas mulheres chegaram àquele ponto, inclusive ela, mas ela tem um lugar que é extremamente clownesco, que é um lugar de, olha, todas as outras personagens têm essa construção de porque eu quis isso, não consegui, aí eu me envolvi com tal namorado, nananã, então eu cheguei aqui nessa realidade violenta, me configurando assim. Sempre essa coisa de a realidade foi violenta comigo, por isso eu acabei assim. E no caso da Crazy Eyes, não. No caso da Crazy Eyes acontecem coisas absurdas. Cenas para reconstruir aquela realidade e se comporta de uma forma completamente entre o inocente e o visionário. Ela, de fato, reconstrói tudo que está acontecendo ao redor dela e, apesar de ter uma ligação direta com a pessoa que foi diagnosticada com sofrimento psíquico, etc., não tem exatamente a ver com isso, né? Porque muitas vezes você vê em filmes outras coisas, tá? A pessoa foi diagnosticada, ou em livros e tal, tem a questão do sofrimento psíquico, mas não é por isso que ela vai assumir esse lugar
de clown, né? No caso da Crazy Eyes, eu acho que é muito, muito claro de se ver. E eu acho um bom exemplo, inclusive, de como você fala sobre o sofrimento psíquico, se for o caso, respeitando ou pelo menos dando uma perspectiva bem bacana, bem ampla, em relação ao fato de que isso pode ser uma situação muito história de eu estava vivendo toda uma outra realidade aqui, eu estava achando que era uma coisa, eu conto essa cena que você falou, né? Eu conto minha perspectiva sobre uma coisa e no final as pessoas estão rindo de mim e eu fico irritada. A Crazy Eyes também tem alguns momentos assim, mas o forte dela não é esse. O forte dela é eu estou vivendo em outra realidade. Então é muito bacana, ela vive uma vida paralela e uma vida que permite a vida na prisão, né? Tem muito a ver com a vida dela também. E construída de uma forma narrativamente tão interessante que você consegue questionar, né? Até na sobreposição, assim, o que está de fato acontecendo, o que ela está acontecendo, e o que ela está sentindo que está acontecendo, mas sem ter que recorrer à cena do riso, à cena do. Né? É a partir do ponto de vista dela mesmo que você vê que, de fato, aquele mundo que ela pensa poderia até ser mais interessante, mas não é o que está acontecendo. E eu me lembrei também da Nazaré Tedesco, da novela, né? Que é tipo, porque assim, aí a gente a gente está entrando num lugar que assim é mais a sombra da lua, né? É Na legal falar disso construção ali. também. É Adoro. mais a sombra da lua, mas a Nazaré também tem características, tanto é que ela virou meme, né? Ela virou meme, né? Hoje você tem um meme dos cálculos, assim, né? A Nazaré e os cálculos, assim, eu tentando pensar como é que eu conserto uma situação. A Nazaré é mais concreta, a Nazaré tem outras características também de outros dragões. Me lembra um pouquinho da característica dela, porque eu vi, mas não lembro direito da personagem. Eu confundo com a Helena Reutemann. Por causa da Renata Sorrah. Por causa da Renata Sorrah. Olha, o que ficou para mim, eu não vou saber contar a história toda, mas assim, nem acho que é o caso, mas assim, o que fica para mim é que ela é uma pessoa que precisa ter o que quer, e aí não é nem uma característica exatamente lunar, ela se configura como uma vilã, né? Mas ela tem vários momentos, ou ela foi entendida como uma vilã, mas ela tem vários momentos em que ela viaja na batatinha. Esses momentos é que eu acho que esses momentos é que eu acho que são os momentos associados à Lua, e no caso dela, o universo que ela projeta, que ela conseguiu projetar, né? Não é como uma Crazy Eyes, não é como Cabiria, mas o universo que ela conseguiu projetar naquelas cenas de meu Deus, você fica assim, jura que ela tá vendo as coisas assim, sabe? É tão forte, foi tão profundo, ficou tão entranhado na própria cultura brasileira de telenovela, né? Que ela é meme até hoje, ela é referência, ela é hashtag Nazaré Tedesco. Então, de novo, tem essa coisa que a gente tinha falado da Vida é Bela, de repente aquela pessoa não é assim, mas ela traz a Lua para responder a um conflito. E a Lua entra numa construção narrativa mais sofisticada, talvez, ou mais complexa do que essa da personagem lunar. A Nazaré também não é uma personagem 100% lunar, mas havia cenas, havia construções que eram tão fortes da viagem dela que todo mundo se identificou e se não se identificou, não é se identificou, porque eu acho essa expressão meio superficial, mas se engajou com aquela construção. Era uma vilã e as pessoas se engajaram com aquela construção de um mundo totalmente alternativo, a ponto disso virar meme, disso ter toda uma repercussão até hoje, né? Muitos anos depois, não sei se muitos, mas assim, muito tempo depois da novela ter acabado. Então, o que você vê assim em relação a. Tá, a gente tem a personagem, né? Clownesca, a personagem guardiã da inocência, a personagem como você falou? Fala. Nem sempre é a guardiã da inocência. Aí, no caso, né, da Cabiria do personagem do Benigno, na Vida Bela. A Nazaré não é, com certeza. Não, pode ser guardiã da magia, né? Do invisível. A gente tem a questão da lua e ela vai para outros lugares também.
Mas eu queria Sim. falar um pouquinho da Lua no desequilíbrio, porque tem grandes personagens também ligados a isso, né? E geralmente são muito interessantes, porque falar do desequilíbrio também é muito legal. Mas o desequilíbrio é péssimo na gente, mas é ótimo nas histórias, né? Sim. A gente ferra o personagem para a gente poder aprender com ele e não ser tão louco na vida. Ou projeta, né, esse desequilíbrio, assim. Então, eu queria trazer aqui todas as questões, que aí é uma discussão muito grande, né, do romantismo tóxico, do idealismo, que vem também de personagens que idealizam. Então, a gente tem até né, um período que é o romantismo, mas a gente está falando do que ficou também dessas personagens que são super idealizadas. Né? O melodrama se baseia muito nessa estrutura, né, do bem, do mal, assim, mas também dessa idealização. Então, essa figura é isso, né? Ela não é isso, mas aquilo. Essa complexidade não cabe na idealização. Assim como nos nossos sonhos, né? Tudo tem que ser cor-de-rosa e não pode ter complexidade, atrito, porque isso vai fazer com que eu acorde. Nos nossos devaneios, a gente falou muito disso na semana passada, Sim. mas também nas personagens. Então, o que eu vejo, assim, a gente não só, tem personagens que não só idealizam as outras, como eles idealizam a si próprios. Isso é mais doido ainda, porque você vira uma narrativa de você mesmo, e isso pode trazer, aí a gente vai, assim, de um extremo ao outro, né? Porque a gente falou de personagens que são inocência, pureza, e a gente pode chegar no Coringa, né? A gente pode chegar numa densidade do que a gente está vivendo no Brasil, da pessoa, não vou falar de ninguém especial, tá? Encaixem aí o parênteses do que vocês quiserem. Mas, assim, Sim. qualquer pessoa que esteja vivendo um delírio, inclusive nós mesmos, tá? Não estou aqui me isentando disso, não. Você está vivendo um delírio de uma narrativa em que você é alguma coisa idealizada, em geral. Eu sempre cito esse livro, porque eu acho esse livro primoroso, que é Ressentimento, da Maria Rita Kell. Meu, comprem o livro, leiam o livro ou vejam um vídeo, porque é assim, essencial para a gente entender o que está acontecendo, especialmente no Brasil. E tem muito a ver com a questão da Lua, porque o que ela traz como ressentimento é assim, uma profunda idealização, né? O ressentido que ela traz como ressentido, é claro que trazendo a Nietzsche, trazendo uma série de referências, né? Freud, mas é uma figura que está ali vivendo uma realidade estagnada, então o ressentido não age, ele quer um herói, ele quer, né? Tem bem essa coisa da Lua mesmo, de você não ter brilho próprio, você depende da ação do outro, você está orbitando em nome de um herói ou de uma heroína, alguém que vai agir por você e geralmente se vingar de uma injustiça que você foi vítima. Então, é muito essa questão da vítima, né? Essa é uma sombra muito grande da Lua, que é esse vitimismo, que é essa... E um vitimismo que não, ele vai além do vitimismo, é uma questão do ressentimento, por isso que ela traz o ressentimento. Você não quer que aquela coisa mude, você fica ressentindo, sentindo de novo. Ressentindo. E nessa viagem, você é sempre perfeito, né? Você é uma pessoa com todas as virtudes, então é tipo do ressentido ter a soma de todas as virtudes, e a pessoa que está acabando com a sua vida é o vilão. Então, por isso é uma escritura bem melodramática mesmo, no sentido do gênero melodrama, que divide, né, bem e mal. As personagens são completamente irreais, porque elas são só aquilo, né? Inclusive isso reflete no figurino, né? Nas falas, você bate o olho, assim, você fala, nossa, esse é um vilão e esse é um mocinho, né? A mocinha, tem até os arquétipos mesmo dessa estrutura narrativa, mas isso, gente, é só um gênero, porque na vida não é assim, mas a gente compra como se fosse assim. E muitas das novelas vêm com isso também, né? Mesmo as novelas boas, aí, com boa dramaturgia, porque tem, ainda bebem um pouco dessa estrutura que funciona, e ela funciona, assim, ela mobiliza de um jeito que eu ainda quero estudar isso, assim, porque você usa estruturas de melodrama, ainda mais se isso é disfarçado, porque quando é a coisa pura ali, você vê e fala, legal, melodrama, né? Tem lá a mocinha que só tá de branco, a que é ruinzinha, que só tá ali de preto, né? Tem toda essa questão também das cores e tal. E todo o idealismo que vem, que é muito lunar, né? Porque isso é um delírio puro de que as pessoas são assim. E o pior não é ter isso numa narrativa, o pior é você viver essa narrativa no dia a dia, achando que isso é a vida, né? Que isso é a vida real, reforçado pela guerra das narrativas. Né? Isso vai gerando uma grande narrativa coletiva, em que todo mundo se sente vítima,
e caçando um vilão, né? E um herói também. Então, quer dizer, de qualquer maneira, você está, de novo, sentada no sofá, querendo ver a vida acontecendo com personagens, com protagonistas que não é você, não pode ser você a pessoa agir. Você tem que ser vingado, você tem que, né, ser agido por outra pessoa, porque você é um pobre inocente que está ali, né, só querendo fazer o bem, cidadão de bem, né? E isso é muito lunar também, porque isso é puro delírio, né? Isso é uma doença de imaginação que faz com que você projete isso no mundo, né? Então a gente tem os bons delirantes, para não usar a palavra louco, né? Mas vamos falar os delirantes aí, as pessoas, os sonhadores, mas a gente tem esse tipo de sonho também, que é quase um pesadelo, né? Que se projeta e eu passo a ver o mundo assim, aquela pessoa está aqui para me fazer mal, né? E aí a gente entra na sombra mesmo do sofrimento mental, que são as paranoias, né? Tudo que vem também desse desequilíbrio. E essas figuras todas transitam nessa franja também da Lua, né? Do desequilíbrio lunar. E é pesado, né? Quase a gente falou de coisas tão leves e de repente a gente vai... o Coringa, para mim, né? Esse filme que foi tão comentado, é um filme que me incomoda muito, não porque a personagem me incomoda, assim, tem uma coisa narrativa ali que me incomoda profundamente. Ainda preciso depurar um pouquinho mais o que é isso, mas quando as pessoas comparam ele com Bacurau, por exemplo, eu não acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Apesar de falar da sociedade e tal, porque para mim o personagem do Coringa se aproxima bastante dessa figura do ressentimento, mas não é como Ricardo III, né, que Shakespeare tem, que é também um personagem ressentido. E a Maria Rita Raquel, ela diferencia, né, a estética do ressentimento e narrativas que têm personagens ressentidos. Ela até fala, tem uma análise linda do Ricardo III, que é uma personagem que traz o ressentimento, mas a peça Ricardo III não tem a estética do ressentimento. Porque a estética do ressentimento, ela valida o ressentimento. Sim. Ela não critica, porque o Ricardo III, você vê um personagem ressentido e você vê até onde vai, você olha e fala, nossa, não, né? Opa, tem uma coisa estranha aí. Você não compra o vitimismo, né? Tem um exemplo muito bom da estética do ressentimento, assim, o ressentimento como estética, que é o filme Despedida em Las. Porque você vê, não sei se você viu, mas são duas personagens, assim, tem uma prostituta e um cara que também tá, assim, nas últimas, ele tá passando por uma situação muito difícil, também não vou dar muito spoiler, mas os dois bebem muito. E os dois estão muito confortáveis naquela situação. É que é impossível estar confortável como você estaria numa situação saudável, até porque você está vendo de fora, né? Mas eles ali, eles são aquilo, e é aquilo que tem para ser. Então, eles não agem como ressentidos. Eles podem estar até ressentindo alguma essa ação. Tipo, eu sou essa pessoa, bêbada, etc, etc. Eu sou esse cara que está no fim da vida e tal. E eles se apaixonam, eles se amam muito, eles vivem o amor que é possível. Então, não é uma história baseada em tudo que eles sofrem ou em tudo que eles já sofreram, mas obviamente aquilo está ali. E aí a estética do filme é uma estética de ressentimento, porque justamente porque eles estão nessa situação, não fazem um movimento para sair e encontram aquela solução ali que incomoda a gente, né? Porque a gente fica, gente, mas sai, mas sei lá, mas para, mas toma um banho, mas vai. Eles estão super ali naturalizando aquilo. Então, você não consegue ver a personagem em si como ressentida. Você vê a estrutura, enfim, a construção ali como ressentida. E o Lars von Trier, né, ou a estética, como você falou. E o Lars von Trier também usa muito disso, né, para causar desconforto. É uma estética do ressentimento. Só que em alguns casos, usa eu isso... acho, em alguns casos eu acho que funciona, em outros casos eu acho que não, particularmente. Mas o Logville, por exemplo, só que aí no final ele tem... assim, ele te pega por aí, né? Sim. E você fica lá, assim, como é que podem fazer isso com essa mulher? Coitada, ela só tá ali ajudando todo mundo, ela é uma pessoa tão legal e estão fudendo com a vida dela. Parará. Aí quando chega no final, ele desconstrói, só que de uma vez, né? Aí você fala... Aí quando você fala... gente, spoiler, não tem jeito. Quando ela faz que ela... Mas isso é Brecht, né? Porque ela é inspirada na Jane, do Jane e os Piratas. Então, assim, vem com... Ele é um super manipulador, eu não gosto. Acho que travou aqui pra mim. Você falou? Ele é um super manipulador, o Lars von Trier. Eu acho que ele chega a ser canalha.
na manipulação. Só que assim, ele usa isso em função de gerar uma consciência pelo choque, né? Ele traz. Agora, a estética, mas o que ela traz no livro da estética do ressentimento, não tem nem isso. É realmente uma coisa que valida a posição de vítima, sabe? Tipo, a sociedade Lars von me fez Trier, assim. eu tava pensando no o Despedida em Las Vegas é muito assim, mas ele amplia essa sensação porque, além de dizerem a sociedade me fez assim, elas realmente vivem assim e acabou. Você tá vendo, tipo, não tem nenhuma tentativa, nenhum impulso para mudar. E no caso do Lars von Trier, eu tava pensando menos na série, no Dogville e tal, e tava pensando nos filmes iniciais, assim. Quando você pega Ondas do Destino, por exemplo, é um filme profundamente incômodo, né? E ele é todo baseado na história de que quanto mais a mulher, mais o cara melhora. É um casal, e quanto mais ela sofre, mais o cara vai ficar saudável, né? E aí tem todas as questões do machismo estrutural, mas como metáfora, porque de fato o cara tá doente e a mulher, quanto mais ela se ferra, mais o cara fica melhor. E ela faz isso por ele. Ela resolve fazer isso intencionalmente. Então, eu vou me cada vez mais complicadas, porque quanto mais eu me complicada, mais mais o cara morre, mais o cara fica saudável, né? Até, enfim, vou falar. A questão isso para mim é a estética do ressentimento, no sentido de que quem está assistindo o filme tem que pensar sozinho. Tudo que está errado ali, e é por isso que causa desconforto. Mas a narrativa em si é construída para te dizer, olha, é assim que a coisa funciona. Eu preciso me colocar nessa situação ruim para ele melhorar, e tem a questão toda do relacionamento, mas isso não está no nível do falado. Isso está simplesmente demonstrado a partir do início ao fim. É um filme muito desconfortável, não precisa ser feito sempre assim. O que eu acho interessante apontar é que quando você naturaliza as coisas, né, quando você naturaliza o ressentimento, às vezes a personagem não precisa nem aparecer como ressentida. Aparece no nível de como as coisas são. As coisas são assim. Agora vai pensar aí, em cima disso, sabe? No caso do Dogville, não, porque tem um plot twist. Mas tem... Isso assim. Tá engasgando. É assim. E tem construções até mais simplistas, né? Porque, vamos falar de Las von Trier, ainda tem uma elaboração, assim. Tem coisas que são muito do cinemão mesmo, assim, que é aquele sequestraram a minha mulher, mataram meu filho, e aí eu vou sair detonando. Ainda assim, quem sai detonando não assim, o que sai detonando, o ressentido, na verdade, é o que está assistindo, né? Se identificando. O que sai detonando, que são os heróis, que a gente agora tem bastante gente fazendo isso, né? Os filmes cumpriram bastante o seu papel a partir dos anos 80 de fazer isso, desde Rambo e tudo mais, que é criar essa geração que acredita nisso. Então, assim, o outro merece morrer, porque é questão do cidadão de bem, isso entrou, né? Que vem também das novelas, mesma coisa que eu dou risada, que é tipo, o personagem dando tapa na cara da outra, sabe? Assim, o próprio Tropa de Elite, na realidade, nossa, Tropa de Elite se aproveitou de todos esses estereótipos do Vingador, né? E aí é legal porque a gente pode traçar também uma divisão, uma linha, assim, que tem o ressentimento lá sendo performado para você ver, olha, que personagem ressentida. Tem a construção ressentida, né? Tem, tipo, o ressentimento como estética, que você... Gente, mas parece que isso é um outro universo, em que só vale o que já foi. Mas não necessariamente a personagem está ressentida ou não, e te causa um estranhamento. Mas tem também o filme feito para o ressentido. Se aproveitar de todos os tropos, os blocos, todas as coisas com que a pessoa ressentida já está acostumada. E aí entra assim, bom, o ressentido que é um herói, então a gente vai criar um herói. No Tropa de Elite foi criado um herói, e assim... muita gente precisou passar por muito tempo e todo um avanço das discussões ideológicas em relação ao racismo estrutural no Brasil, em relação à homofobia, em relação à violência, para as pessoas começarem a entender que não era legal. Tem uma coisa interessante filme, do Tropa de Elite. Como modelo, né?
Eu quero falar, eu gosto muito de falar do Tropa de Elite, porque ele é muito complexo nesse sentido, né? Primeiro porque o personagem principal não era para ser o Capitão Nascimento. Isso foi uma decisão depois da filmagem, que teve que ser remontado o filme inteiro, por isso que tem tanta voice-over, para transformar o Capitão Nascimento no protagonista. Porque quando mostraram na primeira corte, ele realmente, todo mundo deixou claro que ele tinha muito mais força, né, a personagem. Só que, assim, a construção da personagem, isso dá para ver em alguns aspectos, não era para transformar o cara num herói. Né? Ele é muito complexo, ele é violento, ele bate na mulher, entendeu? Tem uma série de questões ali que, assim, acho que se teve realmente uma tentativa, ou uma intenção, né, de criar uma personagem que não fosse heróica, que fosse complexa. Só que aí vamos voltar para a estrutura melodramática, que é a base da telenovela, que é a base do que está no nosso, né? Que aí eu não sei se é uma questão só de Brasil, não tem estudo suficiente para falar sobre isso, ou se é anterior a isso, né? Porque tem a ver com contos de fada, com estruturas infantis, inclusive de narrativa, porque tem que separar em forças, que nem a gente está fazendo com os dragões aqui, hoje é só a lua. Então, assim, gente, é bem e é mal. Aí depois que cresce um pouquinho, você fala, gente, bem e o mal estão dentro, convive, né? Para falar dessa dualidade, que eu nem gosto de usar bem e mal, porque bem e mal justamente remete a isso, né? A quem é do bem, quem é do mal. Aí não tem como você falar em bem e mal sem separar, porque como é que bem e mal vão coexistir? Né? Por isso que eu não gosto de usar bem e mal, porque bem e mal parece que já são incompatíveis, que já são coisas que não se misturam, ou é uma coisa ou é outra, né? Assim que é colocado. Então, o que acontece? No Tropa de Elite, você tem ali um personagem que a Camila Cortaz fazia, que era o corrupto, né? Que era que ele era o puro mal, né? Ele não tinha nada de virtude, assim. Ele era corrupto, ele era escroto, ele era um idiota, ele era um violento, e aí ele se ferrou. E aí, numa estrutura, você fala, bom, se esse aí é o vilão, né? Porque ele é tudo de ruim, então ele é o vilão típico. O outro que não é tudo de ruim, que ele é honesto, é o herói. E aí não importa se o cara tem milhões de traços violentos, se ele é o herói, na estrutura de melodrama, ele é tudo de bom. E tudo que ele faz é tudo de bom, então, porque ele é o herói. Então, se ele bate na mulher, isso é legal. Se ele é violento, isso é legal. Ou inevitável, né? Porque ele é o herói. E eu nem acho que isso foi uma intenção. Não só acho, como eu vi uma palestra do Braulio Mantovani, né? Que criou o roteiro. Não era a intenção fazer isso. Só que como é que você... Apesar de achar que faltou mesmo um cuidado em alguns pontos da dramaturgia, faltou muito olhar para isso, eu não estou aqui defendendo não, porque eu não gosto. Sim. Verdade, mas eu não estou aqui colocando meu gosto pessoal na rodada, né? Mas, assim, não foi a intenção criar um herói violento como protagonista, isso não foi. Mas, ainda assim, a gente esquece o que já está no imaginário, né? Do receptor. Então, assim, a gente não... Quando você coloca uma narrativa no mundo, você não parte do zero, você já parte de uma herança narrativa que você tem que, assim, dar um puta trabalho para desconstruir isso aí, se você quer desconstruir, né? Até o Brecht falava isso, assim, nossa, como é difícil não criar um herói, entendeu? Ou uma heroína. A personagem do Círculo de Giz Caucasiano, eu esqueci o nome da personagem agora. Nos diários ele fala, assim, é muito difícil não transformá-la numa heroína, né? Porque é quase como a gente tem uma necessidade também de ter essas figuras, né? Então, quando a gente vai escrever, às vezes a gente quer idealizar. Que aí, por isso que entra a questão da lua, né? A gente cria essa figura que é tudo de bom, ou o outro que é tudo de ruim, porque você também quer, tipo, malhar o Judas, né? Você precisa ver o mal sendo... Uma discussão sobre contos de fada na classe do meu filho, a gente tá falando disso, porque tem contos de fada que no final o mal, a força do mal é uma mãe falando, gente, mas ele enfia num barril cheio de prego e sai arrastando, como é que eu vou ler isso para uma criança? E a gente precisa, às vezes, que o mal passe por isso, né? Porque é uma coisa que faz tanto mal pra gente. Só que isso, assim, são questões arquetípicas dentro, né? Se a gente põe isso num lobo mau, tudo bem, porque é uma construção simbólica. Se você põe isso num ser humano, é mais complicado, porque o ser humano não é o lobo mau, ele não é um símbolo, o ser humano é um ser humano. Né? E é uma construção muito ocidental também, né? Porque quando você vai comparar as narrativas, as fábulas que a gente considera como mais originárias assim, nessa cultura ocidental, a versão inicial delas é hiper violenta. E Sim. tem essa função catártica, né? Aquela coisa de sapatinhos vermelhos que começa lá com uma questão da menstruação e aí
o sangue que escorre forma os sapatinhos, e aí vira um sapatinho, porque a gente não vai falar de menstruação, e daqui a pouco a menina tá sem pé, né? Tem que cortar o pé para parar de dançar. E tinha uma função catártica, mas assim, é interessante também ver como isso é ocidentalizado, porque se você for pegar narrativas africanas, a partir desse lugar de como poderia ser o mundo, ou de personagens um pouco mais que estão fora do padrão, personagens que são um pouco mais visionários e tal, a narrativa é completamente outra. Existe a violência também, que tem uma função ali catártica, né? Mas ela é interpretada é quase como se o Ocidente precisasse de heróis e heroínas. E o Ocidente precisasse malhar os Judas, né? Eu me lembrei de Você. Eu não sei se você quer falar antes, mas eu me lembrei de uma série chamada Você. E meio que o herói seria um cara que é assassino, que é stalker, que é um cara extremamente abusivo enquanto não está assassinando. Enfim, ele é um psicopata narcisista, na definição clássica né, clínica, melhor dizendo, do que é um narcisista psicopata e não sociopata, né? Esse tipo de narrativa, aí eu acho que precisa dizer, me preocupa muito, porque quando você coloca como herói, é uma coisa que as novelas da Globo têm brincado também de fazer, mas às vezes com uma ideia de vou humanizar, quero construir o herói, você acaba criando uma relação hierárquica que é parecida com essa que você descreveu para o Tropa de Elite. Tem o mauzão, e tem essa pessoa que quer mais ou menos, e em comparação acaba virando o herói, né? E eu, pelo menos como escritora, acho que você tem que ter muito cuidado com como você faz isso. Não é que você nunca possa escrever da perspectiva de uma pessoa que está tendo dificuldade, uma pessoa que é psicopata. Você pode até se colocar no lugar do psicopata para escrever, e isso pode ter um... Mas se o lugar, né, que está além do sofrimento psíquico, esse lugar já que tem o sofrimento psíquico, física, que tem consequências sociais sérias, você coloca esse lugar no herói, ou se raspa no lugar de herói, é muito complicado. Eu acho que a gente tem responsabilidade em relação a isso. Sim. Na série Você é muito complicado, porque você está acompanhando a história daquele ser, você sabe que ele é psicopata, tem a característica que quem estuda o narcisismo, e hoje em dia tem um monte de vídeo sobre isso na internet, tem a fase do love bombing, né? O cara chega e o cara tá te amando muito, te enchendo, você é maravilhosa, etc, etc. E depois a fase em que aquilo começa a ser retirado aos poucos e tal. Tem toda uma descrição do quadro clínico do narcisismo, né? E ele segue todas essas características. Mas depois, o que o roteirista começa a fazer? Ele começa a mulher que está sendo atacada, para dar só um exemplo e não dar muito spoiler, ela também tem muitos parceiros sexuais. É a construção desse também. Ela também tem muitos parceiros sexuais. Ela também já mentiu na vida. E eu entendo, embora ache horroroso, mas assim, eu entendo que a função que aquilo ali tem na narrativa é dizer, olha, somos seres humanos complexos, perfeitos e tal, e apelar para o senso de mudança na narrativa. Apelar para o ritmo na narrativa, criar um plot twist qualquer. Mas isso é muito delicado. É muito delicado, porque, né, fica brincando com essa hierarquia de quem é mais mal e olhando para tudo em relação a mal e bem, e ainda posa de desconstruído, né? Assim, ainda posa de estou vendo a realidade. Eu acho que tem que tomar cuidado com a construção de personagens e narrativas a partir do lado B da Lua, porque a gente tem, sim, uma responsabilidade social em relação a como aquilo vai ser lido. Né? Por isso que eu gosto do Shakespeare, né? Por isso que ele é um mestre para mim. Porque você pega Ricardo III, ninguém sai... Não, ninguém, não vou falar ninguém, porque não vou falar por todo mundo, né? Ainda mais hoje. Mas, assim, pela construção dramática, pela construção narrativa, a estrutura da peça, o Shakespeare consegue isso, né? Ele não está julgando, ele põe o personagem para viver o desequilíbrio no talo. Mas ele fala, legal, isso aqui é um desequilíbrio.
Ele não tá, nossa, ele é desequilibrado, mas ele é charmoso. Não, não tem passação de pano, entendeu? É assim, isso é uma coisa, como nas tragédias gregas. Ó, ser humano tem desequilíbrio, né? Você tem uma falha trágica, que é isso, você passou do ponto, você cai, você se ferra, você se fode, é assim. E não é uma questão também de punição, sabe? Não é uma coisa cristã, porque os gregos não tinham culpa, né? Não tinha essa questão cristã. É assim, é um estudo, quase um estudo. Você fala assim, olha, você quer ser desequilibradão? Quer ser doidão? Vai lá. Vamos ver até onde vai. Quer ser um super ressentido? Vamos ver até onde isso vai. É muito, assim, é quase um estudo da natureza humana em ação e pelas circunstâncias, que o Brecht também traz isso, né? Então, assim, é um jeito de você não, não posso contar, não posso escrever esses personagens. Eu tenho um pouco desse medo, né? Puta, eu vou criar essas figuras mas assim, como que você cria? E isso é que eu estou estudando como escritora, né? Eu vou assumir aqui, gente, momento confissão. Eu tenho muita dificuldade em lidar com a sombra, muita. Seja de, assim, especialmente das pessoas e as minhas, né? Dos personagens, então, nem se fala. Então, assim, eu acho que eu me joguei nessa vida para isso, né? Porque na narrativa, você lida com isso num campo seguro, você não está seguro mais ou menos, né? Até a página 2. Porque quando isso é mal feito, entra em você e faz um estrago pior do que uma faca, né? Então, por isso que eu tenho noção da responsabilidade que a gente tem. Mas o seguro, assim, quando é bem feito, se eu estou vendo um desequilíbrio passeando por mim num palco, ou num livro, ou num filme, ou seja lá em que mídia for, num quadrinho, né? Eu vejo aquilo, eu vivo aquilo reverberando com o personagem, eu experimento aquela realidade do desequilíbrio e eu falo, legal, se eu quiser fazer isso na minha vida eu faço, mas assim, eu já experimentei aquilo no IC, né, que também é um dos papéis da Lua é esse, criar essas realidades paralelas. Então existe uma função aí de catarse ou de aprendizado, né, ou pegando até como a questão dos contos de fada mesmo, os violentos, por que tem essas pessoas, por que rola o vilão no barril de prego? Porque eu preciso ver essa força dentro de mim tendo uma direção, porque senão você vai ficar dentro de mim fazendo mal, né? Porque é isso, os dragões são isso, a gente tem isso dentro da gente. A gente tem vingança, a gente tem ódio, a gente tem ciúme, inveja. A gente tem tudo e todo mundo tem. Né? E às vezes você fala assim, é uma questão de escolher. Às vezes não, às vezes a gente tem gatilhos na vida que leva a gente para um desequilíbrio profundo. E se é que nem uma vez que eu caí numa corredeira no Teodoro Sampaio, entendeu? No meio da tempestade, eu fui subir no ônibus, estava chovendo, tinha uma corredeira e eu, né, inocente, lua total, viajando, né? Alice, fui pisar na corredeira achando que eu só ia molhar o pé. Daí eu fui arrastada. Se não tivesse um cara, um cara que eu agradeço até hoje, assim, que me pegou ali, eu tinha ido embora. E às vezes a vida é assim, né? Esses sentimentos fazem isso. Assim, você não está sob controle o tempo todo. Né? Então, às vezes as narrativas... foi essa volta que eu dei para falar isso, para chegar nessa grande conclusão. Não, mas eu tô concordando, porque a coisa do controle, a gente nunca tem controle mesmo, né? A gente só tem controle sobre as nossas próprias ações e até um certo ponto, né? E talvez sobre sentimentos, dependendo do que você acredita. Sentimentos, pensamentos e tal, mas assim, de maneira bem simples, a gente não tem controle sobre nada. E eu acho que a Lua traz isso. A Lua traz o quão... não é só o lado sombra, porque a Lua traz o quão fora de controle a gente realmente está, por mais que a gente possa estar exercendo uma outra, montando uma outra força, aquilo ali ainda é uma persona, porque no final das contas a gente sabe que pode morrer amanhã. A gente sabe que pode morrer daqui a pouco, eu posso morrer agora, inclusive, a qualquer momento. E a gente sabe que não está sob todos os controles de todas as forças dentro da gente, no sentido de eu posso passar por uma experiência aqui daqui a pouco que eu estou gritando e falo, tem que interromper isso aqui. A gente tem noção dessa falta de controle. E não é só em relação ao externo, é em relação a coisas que podem acontecer dentro da gente mesmo. Então, o louco, acho que tanto na sombra, quanto no lado que a gente estava falando, que pode ser o guardião da inocência, que pode ser essa coisa do visionário, né? A gente sabe que existe a falta de controle e as personagens baseadas nisso, as narrativas baseadas nisso, são formas quase que de lidar com esse desconforto, né? Com essa coisa que sob a lua parece um pouco diferente. Você tem o Estranho Mundo de Bob, que acho que muita gente conhece, o desenho animado, né? Que acontece todo na cabeça do Bob. E assim,
isso é uma forma de lidar com a falta de controle, porque o Bob, na verdade, não é e é muito infantil e tal, e às vezes fica nesse lugar, mas é uma questão perfeita para exemplificar. Porque o Bob, ele não tem como, sei lá, ser um astronauta. Ele tem 5, 6 anos, não sei, né? E aí ele cria a partir do nada todas aquilo que ele quer ver. Então ele está no lugar do inocente, do visionário, da imaginação. Mas é uma forma de lidar com a falta de controle. Tá, se eu não tenho isso aqui na minha frente, não tem uma nave espacial na minha frente, eu imagino, não tem problema. Lado luz. No lado sombra é a mesma coisa. Eu não tenho controle sobre o que já aconteceu comigo, eu estou ressentida, eu não tenho controle sobre o futuro, sobre nada, só que eu vou reagir a isso, sei lá, de um jeito diferente, um pouco mais complexo, E o que né? me preocupa são a questão dos delírios coletivos, né? Então, Sim. é o que a gente está vivendo também, né? Essas grandes narrativas que se É. impõem com estrutura de melodrama, sempre, né? Sim. Com essa estética do ressentimento, porque a questão da estética do ressentimento, como a Maria Rita Kell coloca, não existe crítica nenhuma, entendeu? Não é que aquilo está sendo colocado para você se incomodar, até no sentido de se incomodar e pensar sobre aquilo, não tem pensar sobre isso, entendeu? E é quase como se fosse assim uma validação em forma de narrativa disso, entendeu? Se você é o cidadão de bem, o outro merece morrer porque não é, entendeu? Então é assim, é quase como um programa que te insetam para você passar a acreditar nisso. Tem zero crítica, tem zero estranhamento até, sabe? Então é Sim. uma coisa que pega muito mais nesse, é meio infantil até, porque pega nesse instinto de sobrevivência, né? Transforma isso numa história sem nenhuma nenhum questionamento, nenhuma complexidade. E a gente não pode. E aí, assim, é claro, né? A gente está falando aqui do ponto de vista de quem pensa diferente da gente, mas muitas vezes, quando a gente entra nessa narrativa também, defendendo os nossos ideais, defendendo as nossas bandeiras, ou seja lá o que for, a gente também está entrando nesse lugar. A gente também Sim. idealiza, a gente também projeta, a gente também sonha, e às vezes sonha. E aí, quando acorda, isso pode ser uma virada muito terrível, entendeu? Quem acreditou muito numa coisa que contaram e de repente aquilo virou, essa pessoa pode entrar num grau de ressentimento mesmo, né? Que é essa sombra, você sai do idealismo de uma coisa e vai para uma outra coisa também. Mas por quê? Porque você não tinha maturidade, porque a questão da sombra da lua te deixa numa estrutura infantil mesmo, né? Não te dá maturidade para lidar com a complexidade. Você só consegue ver a coisa assim, ou é preto, ou é branco, ou é luz, ou é sombra, ou é bem, ou é Sim. mal, né? Fica quicando nas polaridades. E aí, por isso que eu acho que a gente, como construtores de história, né, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu não vou nem dizer assim, a gente não pode escrever histórias assim. Eu acho muito difícil que a gente não escreva, que a gente não se contamine disso nas nossas histórias até, porque essa é uma estrutura que já está, né? Desde que a gente nasceu, a gente está ouvindo isso. Mas o tempo todo eu estou atenta o quanto isso está interferindo, o quanto isso está levando a minha narrativa para um lugar que nem eu quero. Tipo, é quase não um cavalo de Troia, né? Mas assim, às vezes o tiro sai pela culatra. Para mim, o Tropa de Elite é isso. Sim. Né? Não quero ficar falando do Tropa de Elite. Eu acho que tem outros exemplos. Mas Mas tem muita gente que faz isso bem. Tem muita gente que faz isso bem, assim. Para dar um exemplo assim, recente, eu gosto de falar dos autores que estão contemporâneos, porque não é bom a gente conhecer o que está sendo feito para além do que já é mais, sei lá, evidenciado. Mas, lógico, tem Conceição Evaristo, tem o Marcelino Freire, que conseguem lidar com temas muito pesados, mas de um jeito que é a apresentação da situação, aquela teia de afetos, etc. Não idealizando ninguém, não criando essa coisa do bom e do mal, e ao mesmo tempo conseguindo colocar lá o mundo de sonhos ou o mundo imaginado de cada uma das personagens. Então, assim, no caso da Conceição, por exemplo, quando você lê um conto dela, ou quando você lê o Ponciá Vivência, você sabe que aquela personagem vive num mundo muito duro, muito cruel, racista, etc., mas ninguém precisa dizer isso em nenhum momento. É o contexto que cria isso. Mas, ao mesmo tempo,
ela é uma personagem que tem a sua própria construção de universo. É completamente diferente, tem outros códigos, etc. Então, assim, você não precisa dizer pobre Ponciá vivência, sabe? Para dizer, olha, que mundo horrível que ela vive. Mas, ao mesmo tempo, a posição entre como o universo dela é criado, como ela se vê, etc., e esse mundo, você consegue ver a capacidade imaginativa, visionária dela, com muita dificuldade. O Jefferson Tenório, eu quero falar dele e do Marcelino Freire, mas o Jefferson tem um romance que é Estela Sem Deus, que é como se fosse, me perdoem pela comparação, mas eu conversei com ele, eu acho que ele chegou a usar essa é um autor do carioca que foi para o Rio Grande do Sul e tal, acho que ele chegou a usar essa comparação. Mas é como se fosse um mundo de Sofia, só que o mundo de Sofia é vivido por uma garota negra que perde a mãe, assim, não perde a mãe, mas a mãe não consegue mais criar, nem ela nem o irmão, ela vai acabar morando na casa de uma pessoa em outra cidade, etc. Então, assim, o que aconteceria com uma garota negra, pobre, nessa sociedade estruturalmente racista, com uma mãe que tem uma série de dificuldades também por ser mulher, e, enfim, e o pai abandona, e nananã. O que acontece com ela se ela for de Sofia? Se ela tiver questões filosóficas incríveis, como é que ela pode lidar com essas questões? Isso. E você vê, para as coisas mais doídas e menos doídas, digamos assim, você vê que, por causa desse contexto, a Estela tem um mundo que é completamente dela. Ela está questionando Deus, ela está questionando quem eu vou, tudo isso. E tem a crítica social implícita no próprio contexto que está aparecendo, assim como nos livros da Conceição. Mas uma construção, ela tem um vismo e ela tem uma inocência que é dela, que está na construção dela como personagem. Eu acho que isso protege muito e ainda assim te dá a oportunidade de criticar. O próprio Marcelino Freire, ele consegue falar o que eu fiz como atriz, que é uma travesti. E, na verdade, esse texto é um homem que está apaixonado por uma travesti, né? E aí vai atrás da travesti professando, né? E termina com uma frase muito forte e tal, e é tudo muito forte, uma linguagem muito baseada no oral e muito fácil de pegar e dramatizar, por isso que tudo que ele faz como conta é considerado dramaturgia quase, né? E é lido como dramaturgia, né? Não é que não seja, mas assim, para o teatro. E aí ele constrói isso e fala de realidades muito cruéis, mas a partir do ponto de vista daquelas personagens e de como elas se constroem naquele ambiente, né? Como elas se veem. Ele trabalha isso a partir do lugar ou da inocência ou do visionarismo. Ele raramente entra na sombra. Isso eu acho muito interessante. Então ele consegue falar de coisas altamente complicadas. Ele consegue falar de estupro de menores, de pedofilia, sem que isso fique sem que isso fique de ai, detesto essa expressão mau gosto, mas sem que isso ofenda a sensibilidade daquela criança, mas sem deixar de falar sobre uma experiência que de fato existe no mundo. E você sai da leitura chocado, mas ele consegue preservar a inocência da criança passando sobre isso. Quer dizer, uma construção que está completamente fora do melodrama e que, para mim, está muito mais perto de Shakespeare. Sim. Só que vista nesse contexto contemporâneo é outra história. E são outras... Também é outra linguagem. É uma linguagem, enfim, mais popular de agora. Então, Shakespeare ainda tem um distanciamento causado, às vezes, pelo bloqueio de acesso à linguagem para muita gente. Marcelino não tem isso, né? Ele está trazendo a linguagem contemporânea. Mas é muito bacana ver como é que ele consegue falar de tudo. E ele consegue, na minha opinião, falar de tudo porque ele preserva o espaço do louco. Do ponto de vista dele, ou o espaço do visionário, ou o espaço do inocente. Ele trabalha muito com a lua diretamente, sabe? E aí ele consegue falar de temas muito difíceis. Mas a crítica vem naturalmente. Quando você está lendo a porrada, vem naturalmente.
enquanto você está É lendo. interessante, né? Porque você trouxe um aspecto da lua que eu nunca tinha pensado. Que é assim, é quase como agora, né? Quando a gente olha para a lua, a gente está vivendo coisas muito difíceis e você olha para a lua e você, né? Você fala aquele assim, então o fato, a presença da lua na narrativa, se ela não está te puxando para uma ausência de percepção da realidade, né? Que é o problema dela no desequilíbrio, mas se ela simplesmente está existindo ali, você consegue tomar contato com toda a realidade porque você sabe que existe em algum lugar uma dimensão do sonho também. Sim, Então, o fato de você saber que ela não é a única realidade, às vezes ajuda você a aceitar aquela realidade. Não como a única, mas como uma possível, né? Porque talvez se fosse a única, seria insuportável. Então, sim, o que a Lua abre como porta, assim, de existência de outras realidades, talvez ajude a olhar, eu estou falando por mim, né? Então, não estou generalizando. Para mim, a Lua me ajuda a conseguir encarar com realismo, com toda a complexidade, o que tudo, né? O que a gente tem de luz e sombra, de polaridade, tudo que a gente tem aqui, porque é possível sonhar ainda numa construção de uma outra coisa e trabalhar nessa construção, né? Acho que muito da minha narrativa passa por esse lugar. Mas eu não tinha pensado nisso, é realmente bonito. Quando você traz a lua para narrativas muito densas, com essa função, né, de aguenta, porque não é só isso que existe, mas também existe. E aí é possível suportar olhar para isso. E acho que olhar para isso também, por que a gente olha para isso, né? Por que a gente não idealiza? Por que a gente foge para o idealismo e não quer olhar para o que é? Eu acho que a dificuldade é lidar com complexidade, né? Então, conforme a gente vai, e isso é maturidade, né? Então, acho que sim. conforme a gente vai aceitando essa complexidade toda, essa existência de todas essas nuances, a gente vai também atravessando essas dificuldades da existência. E aí acho que a Lua vai trazendo mais esse aspecto de alento mesmo, né? E não de fuga. Isso eu acho muito importante, porque tem um lado por aí que, além do aguentar, a gente valida outra realidade. Que se a gente quer fugir, se como parte do nosso propósito como escritor, se for o caso, é fugir dessa visão mais ocidentalizada e mais baseada em vilão e mocinho, bom e mal e etc., acho que o primeiro passo, e mesmo assim é muito difícil, porque a gente foi criada disso, é você imaginar outras formas de abordar uma mesma situação, assim. Nem outras formas de abordar, mas imaginar pessoas que dentro daquela situação possam estar tendo uma visão completamente diferente da sua. Uhum. Então, vivência completamente diferente da sua. Isso para abordar preconceitos, situações difíceis, para pensar a estrutura narrativa como mais do que melodrama, mais do que simples melodrama. Então, imaginar, tá, tudo bem, para mim isso é horrível, mas e se, na coisa do e se, e tivesse uma pessoa que estivesse vivendo essa situação e ela tivesse, como seria? Ou, se ela estivesse vivendo essa situação, essa situação só fosse possível, como você falou, ser vivida, porque na verdade ela vê as coisas de outra forma. Já é um ponto de partida narrativo, de concepção de histórias e tal, muito mais interessante do que o lugar do vilão, do mocinho e tal, né? Agora, eu ia te perguntar uma coisa, eu não sei, se você quiser você fala, enfim, mas é porque você estava comentando no vídeo passado da sua própria, do seu próprio enfrentamento da questão de tem que escrever uma coisa para o PROAC, e aí quer uma narrativa, aí faz um download de uma narrativa, você recebe uma narrativa que tem a ver com a situação ribeirinha, exploração de terras e a coisa mais, né, caiçara e tal. E aí você recebe aquilo, tem toda uma história para contar, e você contou que achou que ia transformar isso numa peça de teatro, mas na verdade era o download para você fazer Livre. o seu livro, né? E o livro tem muitos trabalhos com essa coisa, com os aspectos lunares, né? Então, Uhum. será que você não podia contar um pouco sobre isso? Porque acho que eu nunca tinha ouvido falando sobre isso. Sobre No lua e mistérios. Bússola Azul. Eu nunca ouvi, nunca ouvi. Então, como é que foi isso para você como escritora e até que ponto a lua participou desse processo? Gente, vamos lá. Nossa, posso falar, não paro mais aqui, mas vamos lá. Então, para quem não sabe, Mistérios da Bússola Azul é um livro de fantasia
É uma trilogia, né? Esse é o primeiro. E eu sempre foi meu sonho escrever fantasia, né? Justamente por isso, pela capacidade de compor outros universos. Eu realmente acho que isso é importante, né? E eu gosto. Acho que não só porque eu acho que é importante, mas eu gosto, eu sou apaixonada. É o que eu mais gosto de ler. E pela primeira vez, quando eu li A História Sem Fim, quando eu era criança, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida, né? Só que eu esperei muitos anos para conseguir fazer isso, porque era um desejo, um sonho, né? E volta a questão do sonho. Era um sonho tão grande que eu não me sentia nunca pronta, né, para realizar. E, enfim, aí ganhamos, né? Eu falei, ganhamos porque a Sabine estava também nesse edital da Infinitos Mundos, da editora Presságio. A gente ganhou o edital do PROAC, cada um escreveu um livro, um não necessariamente teria nada a ver com o outro, a não ser, como diz o nome, Infinitos Mundos, que a gente criaria outros mundos, né? E eu estava ali pensando o que eu ia fazer e tal, e achava que ia para o universo dos celtas, da mitologia nórdica, que eu tenho muita conexão com isso também, apesar de não ter nada a ver, né, com essa realidade. E aí foi aquela história que chegou à realidade brasileira, a mata, a questão dos atingidos por barragem, as populações ribeirinhas, os quilombolas, isso veio chegando. Isso é parte da minha história pessoal, de militância, eu tomei contato mesmo com isso durante um tempo, mas eu nunca imaginei colocar isso num livro, por isso que a primeira coisa que me veio é assim, vou fazer uma peça. E é engraçado que eu ia falar disso, eu vou fazer só um parênteses, depois eu volto para o Mistérios. A gente fala dessas estruturas, né, de melodrama, mas isso é uma estrutura muito que vem da estrutura europeia também. Quando a gente fala ocidental, Sim. vem da estrutura europeia, porque eu estou lendo agora, tomando contato com narrativas indígenas, né, com livros, agora tem vários autores que estão publicando, de etnias, de povos originários, e é um tipo de literatura que é maravilhoso, porque não é que assim, os personagens estão sonhando, a história já é um transe. E não é colocado que nem, né, a gente tem que fazer, eu pelo menos. O personagem está sonhando, a personagem foi para o universo paralelo. Não precisa, porque eles vivem nesse universo. Sim. Eles vivem nisso, entendeu? Eu quero muito conseguir chegar nisso. Assim. Quando eu falo de Marcelino, de Conceição, do Jefferson, é exatamente disso que eu estou falando. Então, assim, não é assim, é a lua como vida. A lua como vida, exatamente. Eu não sei se estou criando um universo mágico para ela. Não, esse é o meu real. O meu real é isso, né? Essa é a minha visão da realidade. E é maravilhoso, e não tem grandes conflitos. Tem um livro que eu tenho aqui que é colocado como literatura infantil, né? Porque eles não sabem de encaixar isso. Mas é uma grande poesia e tem as ilustrações, é muito lindo. Chama O Rio das Águas Profundas, se não me engano. Depois eu vou pegar o nome direitinho e pôr na descrição. E é isso, é um transe, é um ser, um ser que está no rio e que encontra com as criaturas no rio e tem todo um fluxo, né? E não é nenhuma coisa que eu estou acostumada, que tem que ter um conflito, tem que acontecer alguma coisa, o personagem tem que passar um perrengue. Não, é outra história. Não, tem ali um fluxo narrativo, um fluxo de experiências, mas é isso, é simplesmente uma experiência de estar no rio. E é maravilhoso. E as ilustrações são lindas. E eu falo, nossa, existe essa possibilidade narrativa, né? A gente está tão acostumado, e eu dou aula disso também, uma história tem que ter conflito, tem que não sei o quê. No cinema, pior ainda, que tem mais regra ainda, né? Aí, voltando para o mistério. Eu não sei muito por aí, não. Mas eu acho que, já que você vai voltar para... Só para te comentar assim, eu estou fazendo essa pergunta porque eu acho que Mistérios não é uma estrutura clássica narrativa com milhões de... Acho que não. Eu acho que é uma coisa completamente diferente e que passa muito pela coisa da lua também. Então, por isso que eu estou te perguntando. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando hoje. Não é uma construção... É uma construção muito linear, do início ao fim, para mim, né? Eu revisei o livro também, gente. Por isso que eu conheço o livro assim, de um outro jeito. Mas como é isso de ter uma estrutura lunar? Como é que é? Você pensou do nível do personagem? Eu não pensei. Estava dentro de você enquanto você criava? Como é que foi? É engraçado, eu não pensei em ter uma estrutura lunar, não. Isso é uma coisa que sai. Parece meio estranho, né? Mas, assim, eu tinha mais ou menos uma estrutura para o livro, que eu vou falar uma coisa super pretensiosa, mas é o que era um pouco baseada na árvore da vida, né? A estrutura da trajetória da personagem. Então, tem uma parte que é a lua mesmo, mas depois tem várias outras esferas, né, por onde ela passa. Mas a questão da lua, que acho que você chama de lua, é que várias vezes ela vai
é muito engraçado, porque a personagem ela começa no plano da realidade, que eu chamo de realidade densa, depois ela cruza um portal para a realidade mais sutil, e mesmo na realidade sutil ela tem transe, então quer dizer, é um transe em cima do transe, sabe? Aí você fala, legal, ela tá na realidade sutil, ela já tá no sonho. Não, tem o sonho dentro do sonho, tem o sonho dentro do sonho dentro do sonho. E por que eu fiz isso? Eu não sei. Eu não sei, não foi pensado. Isso foi acontecendo, porque foi uma escrita muito rápida também, né? Eu tive bastante tempo a escrever, atrasei em entrega, obviamente, e quando eu achei que eu estava na metade do livro, eu percebi que eu estava em 1/20 do livro, né? Tinha 20%. Porque o resto, quando eu cruzei o portal e fui para outro mundo, nossa, apareceu muito mais coisa. Então eu não tive tempo de estruturar isso. Eu fui escrevendo. Foi um livro que eu fui escrevendo, fui caminhando com a personagem, tanto que depois, quando eu voltei para reescrever, foi uma reescrita mesmo, porque tinha partes que eu passava que nem um foguete, assim, ficava horrível, né? Depois eu falava, vou ter que voltar para resolver isso aqui, mas eu preciso ver até onde ela vai. É quase como, sabe quando você vai fazer um desenho, você primeiro marca com um lápis bem fininho, né, para entender qual que é o desenho, para depois... E foi assim, então muito do que veio foi puro fluxo. Foi o que a narrativa trouxe, assim. E é engraçado se chamar de lunar, porque eu nunca tinha visto assim, né, como uma narrativa lunar. Eu acho que esse é o grande barato do livro, para falar a verdade, porque, enfim, tem toda a construção narrativa, tem os personagens, tem o tema, tem muitas coisas legais nesse livro. Mas para mim, uma das coisas mais legais é que você aprofunda a partir do lunar a qualquer momento. Assim. Tem vários momentos de aprofundamento lunar. É tipo, eu vou ver além, eu vou. Agora é uma visão, agora é esse lugar aqui, mas é outra coisa. Assim, não estou falando nem da estrutura em si, assim, a estrutura também, que você está vendo aí agora, mas na linguagem mesmo utilizada, né? Eu acho que em quase toda cena tem um aprofundamento lunar. Tem uma, né? E aí isso eu acho uma coisa muito bacana da sua escrita, porque eu particularmente me identifico muito, porque eu sou assim, né? Agora cheguei ao produto. Mas e se? E aí, essa sensação do sonho dentro do sonho dentro do sonho, você nunca chega ao produto, é o desenvolvimento. Isso acho que é uma característica também muito da Lua, né? E para mim tinha uma pesquisa aí, que eu acho que é a da personagem, né? Que aí eu projetei completamente na personagem, tanto que é o Despertar da Magia, que tem a ver com a minha relação com a imaginação. Né? Então, falei da História Sem Fim, foi um livro que quando eu li, eu vi o filme primeiro, eu não consegui dormir. E eu fiquei apavorada. Eu também. Com a possibilidade, minha mãe não entendia nada, que eu falei, mãe, não vou dormir, eu tô com medo, do quê? Do nada. Como do nada, né? Ela não tinha visto o filme, eu tinha visto na casa da minha tia. Então, ela precisou entender o que era o filme para ela entender do que eu estava com medo, que era aquela coisa do nada, né? Que vem. E assim, eu aprendi, eu sempre tive uma imaginação muito forte, mas eu aprendi que aquilo era só imaginação. Acho que foi até um jeito de eu lidar com a quantidade de imaginatite que eu tinha. Eu sempre sofri com a minha imaginação, eu imaginava muita coisa ruim também, né? Eu sempre fui escrava da minha imaginação. Então eu resolvi tudo falando assim, é só imaginação, pronto, acabou, não tem nada, né? Tipo aquele sonho, não foi só um sonho ruim, acabou, acabou, acabou. Só que aí você joga o bebê fora com a água da bacia, né? E aí eu joguei a lua fora. Tipo assim, tudo que é da lua não existe. Né? Esse universo simbólico, esse universo interno. Então foram anos, né? Foi no movimento humanista que eu descobri que existe uma paisagem interna. Aí depois estudando contos de fadas, estudando realidade simbólica, estudando que esse mundo é vivo, estudando magia depois, né? Que eu ainda estou estudando, bem no comecinho. Aí você vai vendo que esse mundo interno ele é vivo, ele existe, ele é real, inclusive é perigoso, né? Por isso que no História se Fim fala, né? Que tem livro que é seguro e tem livro que não é seguro. E acho que as histórias têm isso. Tem histórias que são seguras e histórias que não são seguras. E tem histórias que abrem portas que depois, se você não tem um mapa do mundo interno, como é que você vai resolver? Né? Então, demorou anos e eu ainda estou destravando essas portas. Eu travei mesmo. E ainda estou destravando. E eu ainda duvido. E eu sou taurina, sou muito ver para crer. Então, o universo, ele não faz desenho, ele joga na minha cabeça as coisas. Às vezes cai na minha cabeça, literalmente. Às vezes as coisas se materializam. Para falar assim, tá vendo? Ai. Existe. Eu nunca caí um cofre, espero que não. Ainda mais que eu estou pedindo recurso agora, nesse momento, espero que não caia. Né? Mas, assim, realmente se materializa. Coisas sutis, peninhas, né? Tem os pirilinhos, né? Os pirilinhos no livro, que são seres pluminhas.
Para mim, eu vejo brilhinhos. Quando eu estou muito feliz, assim, eu estou pedindo, eu vejo brilhinhos, eu já vi pena. Então, assim, realmente os elementais têm muito trabalho comigo, porque para eu acreditar, eu dou muito trabalho. Né? Eu falo, não, você tem que me provar, eu preciso ver, eu preciso sentir. Então, eu tenho arrepios no corpo, sabe? Eu preciso disso. Para mim, assim, eu não funciona no sutil, eu não sou essa pessoa, eu sou muito, talvez, densa, sei lá. Então, o livro é a minha validação pessoal da magia. Né? E a busca que eu projetei na personagem, que é assim, acredita ou não acredita? Né? Tanto que no começo é um saco, né? Depois eu falei, nossa, ela vai e volta muitas vezes até que acredita que existe alguma coisa. Ela duvida muito, porque para mim é assim, é sempre um embate, né? Mas aí quando cruza e vai, esse maravilhoso, esse mágico que se descortina, era justamente o que eu estava procurando como pessoa, né? Então o livro traz e tem a ver com essa abertura do sul, que é as águas, né? Que é da confiança, tem a ver com essa inocência também. E aí a lua nesse lugar da magia mesmo, dessas portas que se abrem quando você desconstrói a quantidade de nhaca, né? De crença nhaca que fez com que você trancasse todas as portas, que vai desde a existência, acreditar que existem forças do mal. Então, se você destrancar aquilo, vai vir um monte de força do mal para cima de você. Então, a primeira coisa que eu estou descondicionando é o mal não existe, né? Esse mal, assim, existem forças destruidoras, tudo bem, mas não é o mal, né? Inexorável, não é. E outras questões também que eu venho desconstruindo, que quanto mais eu desconstruo, mais eu consigo entrar nesse mundo e validar, sem pavor, porque eu ficava apavorada. A verdade é que o que estava na frente era o medo, né? E o medo saiu trancando tudo. E então esse livro é um primeiro destravar dessas portas, né? E tem a ver com a lua por isso. Nunca tinha pensado nessa perspectiva. Muito obrigada. Eu acho. Essa Eu tava... bruma, né, que abre, assim. E é engraçado que você começou assim, né? Falei da bruma. A gente abriu a conversa sabendo, soltou uma fumaça, assim, e começou... Fumando, e aí a fumaça, a lua. Tipo, só até botar efeito especial. Mas eu tava pensando também sobre se eu tinha alguma personagem ou alguma narrativa, ou, enfim, como é que era o meu trabalho, a relação do meu trabalho com a lua. E aí tem todas as questões que a gente falou no vídeo passado, mas eu pensei que... Eu acho que tem pelo menos 2 trabalhos meus que estão direcionados à lua. O primeiro é o Incompleto, que é da mesma coleção, que ganhou o PROAC e tal, só que a minha experiência de escrever é muito diferente da sua, porque, na verdade, ele já existia. É um livro que demorou 8 anos para ser produzido. 6 anos para ser escrito e 8 anos, porque foi minha primeira grande tentativa de ser um romance. Hoje em dia, eu acho que eu escrevo em 1 ano. Eu escrevo em 6 meses um romance, se for uma, né? Mas ele levou 6 anos para ficar pronto. E tudo começou, daí que eu fiz a conexão com a lua. Tudo começou com um sonho. Até hoje eu não sei se foi um sonho ou se foi uma visão que eu tive acordada, assim. Eu não sei. Às vezes eu não sei a diferença quando eu estou sonhando, quando eu estou dormindo e tal. Quando eu estou dormindo, quando eu estou acordada, não sei. Mas me veio uma imagem e depois eu sonhei com ela. Eu sei que ela ficou se repetindo assim em ciclos né, de tô acordada, tô dormindo. E aí era assim, era tipo, tinha um beco bem escuro assim, e estreito, e uma fresta entre dois prédios, né? Mas não a ponto de formar um corredor. Não uma coisa que desse para alguém passar, uma fresta bem estreita, assim, entre 2 prédios, de repente só correr ali a água, o esgoto, sei lá. E, e um homem chegava esse beco e da fresta saía tipo, uma luz, um negócio, né? Uma coisa de... eu descrevo como poça translúcida. E aí essa poça translúcida se transformava em milhões de coisas que ela achava que eram o que o homem queria ver, né? Então essa poça que era um ser, ela já estava numa situação muito na defensiva, né? Obviamente. E assim, tá bom. Então você gosta de mim se eu for uma mulher super sexy, não sei o quê. Você gosta de mim se eu for seu amigo do futebol. Você gosta de... E ficava se transformando em mil coisas, assim, para tentar não só agradar, mas era além de agradar, era se proteger. Era quase que uma mutante que está ali perguntando o que você quer que eu seja. E aí o cara ficava calado no sonho. Depois isso virou uma cena que é diferente disso, mas tem muito. Esse cara, depois de um tempão, viu um monte de transformação, começava a ficar com uma certa pena, entendia o que estava acontecendo e falava assim,
Não, pode ser quem você é. E aí a forma caía numa forma de uma menina de 5 anos. E eles davam a mão e iam embora. Era isso. Essa imagem se repetindo milhões de vezes. E aí eu estava pensando sobre a Lu agora. Quem leu o Incompletos vai ver que a primeira cena do livro é isso, só com muitas adaptações, não é mais uma menina e tal. Mas é exatamente essa cena. A cena começou o livro, né? E eu fiquei pensando assim, o que me pegou nessa história foi a questão do como é que eu posso deixar de ser eu mesma, porque por conta de não só de ter medo do outro, ou querer agradar o outro, ou não saber me relacionar com o outro num lugar saudável, mas também porque é muita informação. Por isso que ela era menina no sonho. É muita informação. Então eu chego aqui nesse mundo, estou me co-construindo aí em relação a tudo que eu estou vendo. É muita possibilidade de ser um shopping center de possibilidades, principalmente hoje em dia. Ô, Então, Sabine, eu vou voltar para esse oi. livro no Terceiro Dragão, tá? Porque é um exemplo Não, maravilhoso. tudo bem, mas eu quero saber assim, como é que quer dizer, o que eu fiquei pensando foi a conexão com a Lua, porque quando eu fui escrever essa personagem, a Mariá, eu escrevia, quer dizer, ela é uma personagem que não tem nem nome, né? Porque ela tem lá um dom que cada vez que ela usa o dom para se transformar em alguma coisa, ela perde uma memória dela. Então também tem esse recorte, Isso é esse nível genial. de da mesma metáfora, né? Além dela se transformar no que ela está lendo na mente do outro, ela também perde um pouco dela mesma e um pouco essencial, que é a memória, ela fica sem saber quem ela é cada vez que ela se transforma. Então, a metáfora se construía assim, né? Para escrever a Mariá, eu tive que me colocar nesse lugar de total falta de referência, né? Desde o início, eu precisava me colocar nesse lugar de total falta de referência. E, ao mesmo tempo, eu precisava construir um mundo possível com poucas referências. Então, escrever a Maria era muito assim, olha, eu não sei nada, eu não sei meu nome, eu não sei meu nome, mas vai ter que ser, sabe? E eu não sei até que ponto isso aparece no livro, mas a minha experiência como escritora foi muito assim. Eu não sei o que vem, eu não sei. Eu até não conseguia ter um plano até o final, nem um caminho, porque a Mariá me exigia não saber. Assim, ou eu escrevia a personagem, seguia com a personagem que não sabe, e aí eu vou ouvindo coisas que tem que acontecer com ela, ou eu tenho uma estrutura e estou no controle. É uma personagem que me exige não estar no controle. Tanto é que eu não consegui escrever o segundo até agora, porque o plano era ter em 3. Mas eu tenho ideias, mas assim, me exige muito não estar no controle. E me exige muito essa abertura para uma coisa que, no caso, tem que ser visionária e inocente ao mesmo tempo. Estou Nossa, construindo o que dá rolou, para construir aqui e, ao mesmo tempo, eu preciso. Oi? que rolou um Ouroboros aqui. E quando você fala do lugar que você precisou entrar para Ih, construir, eu não estou te ouvindo direito agora. Deu uma oi, oi, cortada. voltou? E acho que travou aqui. Sabine? Ih, acho que tá. Oi, acho que voltou, acho que voltou. Não, que rolou Fala. um momento Ouroboros. Quando você falou que o lugar que você se colocou para escrever, eu lembrei muito da primeira coisa que você mostrou, que era a carta do louco, né? Sim, Que é isso de você estar seguindo, não sabe total. para onde, você tem nenhum abismo, você tem que confiar que tem um caminho, vamos lá, né? E Mas só é um até cachorro. difícil. É difícil explicar isso, porque nesse caso, não é que eu gosto de escrever assim, é que a personagem me exigia isso. Então, eu acho que é até bacana fechar com essa compreensão de que, ó, tem a personagem lunar, no lado sombra, no lado luz, tem as narrativas lunares, tem o espaço lunar de criação quando você começa a querer se lançar e como é que é, mas também tem uma coisa muito bacana que é se você se colocar como escritor na posição lunar, o que pode sair disso? Né? Para mim, Incompletos foi muito isso, muito isso. Nossa, eu não quero completar com mais nada. Gostei, desculpa o trocadilho infame. E hoje já está acabando o tempo, né? Eu odeio trocadilho e às vezes é inevitável, mas enfim. Não, tá, acho que foi incrível, sim, gostei. E, gente,
Ih, acho que travou de novo. Travou? Tá, tô aí? Travou de novo. É porque já é para acabar, tô Já para acabar, gente. Então é isso. Ah, hoje está em quase 2 horas, né? Então, quem chegou até aqui, muito obrigada. Quem Obrigada. curta o canal, seja lá o que for que a gente for fazer com isso, porque a gente está gravando e depois que vai ver o que é, mas provavelmente você está vendo em algum canal agora, então se puder curtir, que a gente sempre tem que falar essas coisas. E semana que vem a gente vai estar com um outro dragão, né? Agora a gente encerra o Dragão da Lua e a gente vai para o próximo, que eu não vou contar quem é. Quem quiser que acompanhe, espera para ver. Mas é bem diferente. Então vão ter outras histórias aí. Sabine, muito bom, adorei. Obrigada, também adorei. Tchau, Beijo gente. para todo mundo. Até a Tchau. próxima. Até a próxima.